Meu nome é Renan Amaral, eu sou escritor, roteirista e diretor, e aí eu estou aqui para contar um pouco sobre o nosso novo projeto 3, que estamos aí na fase de finalização, e em breve ele será lançado. Então bora conversar um pouco sobre todo esse processo, porque ele foi realmente incrível, assim. E aí a gente chega na pós-produção, eu também fui o montador desse filme. A pós-produção começou ali, iniciou logo depois das filmagens, ali, né? A gente organizou o material, babá, comecei essa montagem, e aí eu entendi também o tamanho dos obstáculos que teriam à minha frente, assim, porque a gente tá falando desse, como a gente improvisou essas cenas, a gente tem vários takes de cenas, como montar esses takes e como fazer essa história funcionar se nenhum take é igual ao outro, né? Nenhum diálogo é igual ao outro. Por mais que se assemelhem em alguns momentos, nenhum diálogo é igual ao outro. Então, o primeiro passo foi montar. Eu precisava montar esse filme, eu precisava ver, fazer esse jogo de quebra-cabeça mesmo. Assim, foi quase como reescrever um novo filme. Não no sentido de, nesse primeiro momento, no sentido de mudar coisas. No primeiro momento foi do tipo, do que a gente tem, o que a gente consegue colocar nessa timeline. Então esse foi um processo que começou ali também de maneira independente. E aí surgiu a Paulo Gustavo. A gente botou esse filme na linha de complementação de longa. E aí a gente, graças a Deus, conseguiu uma verba pra gente ter um respiro de fazer esse filme, assim. E a gente pôde contratar uma consultora de montagem, que foi a Tati Franklin, que foi fundamental nesse processo de entendimento do filme que a gente tinha, de entendimento da história que a gente tinha e de entendimento de montagem mesmo, assim, um olhar muito de montadora, de olhar para o projeto e ver detalhes. E foi um aprendizado, assim, para mim. Já havia montado algumas coisas, mas foi um grande aprendizado para mim, assim, acompanhar essa mente tão dedicada com o ofício, né, assim, e daí você entender aspectos da montagem, assim, detalhes e refinamentos, foi realmente um grande aprendizado e enriqueceu muito o filme, assim. Então a gente, com os recursos da Lei Paulo Gustavo, começamos a efetivamente montar esse filme. Sei dos obstáculos que ainda temos até esse filme ser finalizado, até esse filme, né, ir para o mundo de alguma maneira, assim, a gente ainda está estudando como fazer todo esse processo, mas ele segue firme, assim, nessa pós-produção, graças à Lei Paulo Gustavo. Então, assim, de novo, o meu agradecimento a isso, mas também o fortalecimento dessa ideia de que a gente precisa mesmo ter esses incentivos, assim, porque a gente precisa de dinheiro para poder fazer coisas com qualidade, né? E ter o tempo necessário para isso. A gente só tem esse tempo a partir da possibilidade de ter um financiamento e ter um dinheiro para a gente poder pagar os profissionais, enfim. Então, o que a gente não teve possibilidade nas filmagens, a gente fez acontecer de uma maneira, a gente está tendo para pós a gente está tendo para pós-produção. E, sem dúvida alguma, isso vai engrandecer ainda mais o nosso projeto. Como eu disse, existiram muitos contratempos técnicos, porque a gente teve questões com áudio, né? A gente, para poder rodar esse filme, a gente usou áudio de celular, ou seja, a gente tinha fone pregado nas atrizes, que pegava o microfone, era o que pegava depois para sincar isso. Outro rolê. Então, assim, teve muitas excepcionalidades, assim, na pós-produção desse filme, e que, graças a Deus, a gente conseguiu fechar num filme muito incrível, assim. E ainda compartilhando um pouco do processo da pós-produção, eu fiz um primeiro corte, que ele tinha 1h50, inviável. E aí, realmente, não se sustentava como um filme de 1h50. Eu sabia que ele tinha que ser ali menor. Eu chutava sempre assim, cara, é filme pra máximo de 1h20, assim. Então foi nesse momento também que a Tati Franklin, como consultora, ela entrou desde o primeiro corte, assim, acompanhando todo o processo. O processo foi assim, eu editava, então, por exemplo, eu editei esse primeiro corte, apresentei pra ela, ela assistiu, a gente reuniu e aí ela fez todas as colocações dela e propostas, ela deu dicas, foi muito incrível, assim, as dicas que ela deu. E aí eu voltava pra ilha, e aí eu montava, e aí no segundo corte ela olhava. Então a gente foi fazendo toda essa troca de reuniões. E aí a gente também começou a entender que alguns aspectos do filme não estavam se encaixando, que a gente precisava repensar essa narrativa. Então também teve algumas refilmagens, a gente refilmou algumas coisas.
E a gente refilmou algumas cenas no Brasil, né? Tem muita coisa que rolou aqui em Vitória. Onde a gente fez essas filmagens, e essas filmagens foram feitas com apoio, assim, de novo, a verba era para pós-produção, assim, então a gente buscou nossas parcerias e nossos apoios, e a gente conseguiu realizar essas outras filmagens, que foram coisas pequenas, mas que exigiu um entendimento, assim, exigiu dar um passo para trás, assistir o filme, entender o que faltava, pensar nesse roteirinho, pensar nessa estrutura dramática, e daí sim poder conseguir os parceiros, poder gravar. Então isso também atrasou bastante a pós-produção, porque a gente precisava... Era isso, é tudo em prol do projeto, e precisava fortalecer essa narrativa. Então a gente conseguiu fazer isso muito com esse auxílio da montagem, até que finalmente chegamos a esse corte final, onde o filme tá até com menos ali, um pouco menos de 1h20, então... Fiquei satisfeito também em termos de minutagem. Acho que é importante pensar um filme, assim, tamanho, uma minutagem dele, assim, entender isso, assim, qual o tamanho do filme que você tem, sabe? Esse é um filme que ele foi feito de maneira tão independente que não se sustenta para filme de 2 horas, 1h50, entendeu? Eu acho que também teve, para mim, esse aprendizado como artista de entender o tamanho do filme mesmo, essa minutagem deles. Claro, eu já vim construindo essa carreira e entendendo isso, eu vim fazendo muitos curtas e fui entendendo também com os curtas isso. Eu já tive experiência de picotar muito um curta pra caber dentro de um tempo e falar, putz, não, esse era pra ser um filme maior. E aí também, sabe, eu acho que você... Então eu já gravei também filme e editei filme maior, que hoje eu olho e falo, putz, podia ter, sei lá, 4 minutos a menos. Então acho que a gente vai entendendo isso e criando esse desapego de alguma maneira. O que ainda assim é difícil. Tenho um extremo carinho por esse filme, por todo esse processo, e sou extremamente satisfeito de poder dizer que é o meu primeiro longa, esse filme. Ainda tem um árduo caminho de pós-produção para poder fazer, mas assim, muito satisfeito. Mas é isso, chegou-se num momento ali da pós-produção, onde a Tati também, ela entrou para fazer um refinamento maior, assim, a gente conseguiu organizar toda a estrutura, a gente conseguiu organizar toda a dramaticidade, beleza, funcionou, agora vamos refinar. E aí nesse refinamento eu tive mais dificuldade que aí você vai cortando também, você precisa cortar coisas que têm um apego emocional, mas que não necessariamente estão fazendo essa história andar de alguma maneira. Então acho que a Tati foi fundamental nesse momento final, do tipo assim, pra finalizar esse corte, dela também sentar na ilha e ela fazer esse movimento e eu poder acompanhar essa mente dela e essas questões que ela trazia, assim. Então foi muito rico mesmo o processo de pós-produção, de novo, que só foi possível graças a Lei Paulo Gustavo. Então eu fico muito feliz com isso. Esse foi todo o processo do filme 3, que está aí, segue ainda em pós-produção, mas assim, já deixo registrado que estou muito satisfeito, muito contente com o processo, com o resultado final, mas também com um processo, assim, de novo, fortalecer, que eu não quero romantizar isso, eu não quero romantizar esse modelo de produção, que é na guerrilha, que não tem dinheiro, que bibibabá, isso não é o meu desejo que isso seja interpretado dessa forma, mas também que fique uma troca de experiência do tipo, é possível fazer diversos cinemas, assim, e contar diversas histórias, e que às vezes, dependendo da história que você tem, da inquietação e de tudo isso, vale pensar em modelos de produção para executar a sua história, assim. Então, independente de como isso vai ser feito, tem filmes sendo feitos, produzidos com celular, enfim, 1000 questões, assim, 1000 exemplos de filmes que foram feitos e executados de uma maneira micro-orçamento e que alcançaram algum êxito. Não tô nem aqui dizendo que esse vai alcançar isso. Só tô dizendo que, assim, existe, apesar de não querer romantizar, também existe esse outro lado do bora fazer acontecer, no que dá pra fazer. Sabe, a gente tem projetos dentro da nossa produtora que a gente sabe que precisa de dinheiro, a gente tá correndo atrás disso, não tem como você produzir de outra forma. Tem outros que a gente fala, cara, eu acho que se a gente apertar aqui ou tentar... Então eu entendo o privilégio disso, mas eu também entendo a importância de pensar em outros modelos para não esperar o momento ideal, assim. Acho que fica essa mensagem um pouco de todo esse processo que eu passei com o 3, assim. E não vejo a hora desse filme ficar pronto e de efetivamente poder compartilhar mais detalhes, e poder compartilhar trailer, e poder compartilhar trechos, e poder compartilhar making-offs, e poder falar desse filme e de todo esse processo. Então, acompanhe aí as redes sociais da Gemaster Filmes, @Gemaster Filmes, porque daí a gente vai
Lá a gente vai compartilhando todas as novidades, enfim, e tudo que tá se desenrolando com toda a distribuição desse filme. Mas fica aí um pouco da minha experiência com esse processo, um pouco do meu agradecimento com a Lei Paulo Gustavo, que tornou toda essa pós-produção possível, e o meu agradecimento todos os meus aplausos a Romilane, Amparo de Gata e Fran Matoso, que foram as atrizes que conduziram tão brilhantemente esse filme, porque é isso. Como era muito esse modelo, tinha horas que elas estavam encenando, tinha horas que elas estavam ajudando a segurar o boom, assim. E aí essa troca acontecia o tempo inteiro. Então elas foram muito concentradas em não, porque a gente sabe que set de filmagem ele já tem uma pressão grande, ele causa muito estresse, assim. E eu acho que elas conseguiram controlar isso e estarem presentes em cena de maneira inteira e de maneira muito incrível, assim. Elas realmente arrasaram. É um filme que é delas, é um filme das personagens que elas criaram. E eu tava ali, acho que no fundo, só pra apreciar a arte delas e o que elas fizeram, assim. Então, todos os meus aplausos e para elas, assim, que tornaram esse filme a potência que ele é. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai preparando outros materiais sobre o 13, a gente vai compartilhando aí até, se Deus quiser, conseguir ter datas e ter lançamentos, enfim. Aí, distribuição, outro vídeo para fazer, entendeu?